Olá, queridos amigos. Neste capítulo, a primeira coisa a ser destacada é a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes. A segunda é a exortação por parte de Pedro a uma variada multidão de pessoas, da qual surgiram novos crentes. Eles foram levados ao conhecimento de Jesus Cristo, provocando neles o arrependimento. Por último, foram batizados, seguiam as doutrinas dos apóstolos, partiam o pão e outras atividades em um só espírito e decidiram mudar suas vidas. Sabe por quê? Pela influência do Salvador do mundo. Dias depois de Matias ter sido escolhido como parte dos 12 apóstolos, chegou Pentecostes. De maneira espetacular, o Espírito Santo se manifestou nos discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito permitiu, de acordo com sua vontade, que eles falassem em línguas diferentes, pois estavam cheios do mesmo Espírito. Isso causou tremenda agitação em um vasto grupo de pessoas, judeus e outras nações da terra. Por causa do barulho, eles foram até o local para ver o que estava acontecendo e ficaram desconcertados ao escutar que galileus falavam em sua própria língua. Foi algo espetacular. Esse acontecimento gerou distintas reações por parte dos ouvintes. Para alguns, uma tremenda confusão. Para outros, o momento de demonstrar sua incredulidade mediante as zombarias. No entanto, Pedro aproveitou a oportunidade para pregar para eles sobre Cristo, como profeta e como filho de Deus. O discurso foi tão poderoso que as pessoas se comoveram e perguntaram o que poderiam fazer para que seus pecados fossem perdoados. Pedro utilizou as palavras do profeta Joel como recurso e ilustrou o que estava acontecendo naquele momento. Ele continuou com sua mensagem poderosa, extraordinária, mencionando que o próprio rei Davi, no Antigo Testamento, falou sobre Jesus ao dizer que Cristo, mediante a promessa divina, ocuparia o trono do seu reino como descendente da sua linhagem. Além disso, relacionado com a ressurreição do Senhor Jesus, ele também disse que esse descendente não veria corrupção, ou seja, seu fim não seria a morte. Claro, os discípulos foram testemunhas de todas essas maravilhas. Com autoridade divina e com insistência, Pedro os exortava a se arrependerem e a tomarem a decisão de serem batizados para serem salvos. E, de fato, receberam o dom do Espírito Santo. Seu formidável sermão comoveu cerca de 3.000 pessoas que entraram para a igreja no mesmo dia. Elas se arrependeram e foram batizadas. Finalmente, o capítulo menciona que aqueles novos convertidos se mantinham firmes no ensino dos apóstolos. Além disso, desfrutavam de uma boa comunhão, compartilhavam o pão e eram fervorosos na oração. Amigos queridos, peçamos a Deus que nos outorgue o mesmo Espírito que encheu os discípulos e os novos convertidos. Que a chama que arde em nosso coração não seja apagada pelos fortes ventos da incredulidade e do escárnio. Que a mensagem de vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo esteja pulsando em nosso coração até que Ele venha. Enquanto isso, trabalhemos com afinco, com alegria, sejamos testemunhas todos os dias de como o Senhor acrescenta à sua igreja aqueles que serão salvos, preparando-nos para seu breve retorno. Tenha um ótimo dia, você e sua família. Hoje em dia, no meio cristão, o movimento que mais cresce é o pentecostalismo. Uma das marcas deste movimento é a manifestação em seus cultos de uma espécie de língua inteligível, chamada por muitos como línguas estranhas ou língua dos anjos. Existe muita controvérsia sobre o que são estas línguas. Alguns acreditam que elas são a manifestação do batismo do Espírito Santo, ao passo que outros acreditam que eles são apenas um estado de transe ou êxtase. A primeira vez que a manifestação do dom de línguas ocorreu está registrado no capítulo 2 do livro de Atos. O contexto histórico desta passagem remete à importante festa do Pentecostes, a qual reunia pessoas de diferentes lugares do mundo. Ao analisar cuidadosamente o texto, percebemos alguns detalhes interessantes que nos ajudam a entender, do ponto de vista bíblico, o que é o dom de línguas e qual a sua utilidade na igreja. Fato número 1. Na ocasião do Pentecostes, haviam pessoas de vários países diferentes que falavam idiomas diferentes. Os versos 5, 9 e 10 declaram: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígia, da Panfilha e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Fato número 2. Eles compreendiam o que os apóstolos falavam. Veja os versos 6, 7 e 8. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Fato número 3. A língua que eles falavam era idiomas conhecidos. Perceba que o texto chama a língua deles de língua materna. Isto quer dizer que em Atos 2, o dom de língua foi a capacidade dada por Deus para que os apóstolos falassem idiomas de outras nações, visto que naquela ocasião, para se pregar o evangelho para as pessoas que estavam em Jerusalém, tal capacidade era necessária. Sim, eu usei a palavra idioma, pois o termo língua deriva da palavra grega glossa, que pode ser naturalmente traduzida por idioma. Assim, um dom de língua, na perspectiva bíblica, é a mesma coisa que a capacidade de falar outros idiomas. Mas sabe, além da polêmica envolvendo o dom de línguas, a grande mensagem do capítulo 2 do livro de Atos é o Espírito Santo, é que pode empoderar a igreja para abalar o mundo de formas inimagináveis. Ele é que nos capacita a fazer o possível e o impossível na obra de Deus.